gente! Eu sou a Carol Franco e esse é o canal com 2 a 22. Corta! O cabelo tá sujo porque o povo pediu e eu vim fazer aqui tipo instantâneo. É isso aqui. Obrigada. Eu vou falar aqui sobre o meu relacionamento, sobre a experiência que eu passei. Se você ainda não entendeu tudo que tá passando aqui, assistam os vídeos anteriores, tem 2 vídeos anteriores falando sobre como que eu cheguei até aqui, o que eu tô fazendo aqui no YouTube, o que aconteceu na minha vida. Talvez esse seja o vídeo que eu vou me expor, talvez esse seja o vídeo que eu vou me expor. Bem, eu tenho 22 anos, vamos colocar 4 anos atrás eu conheci uma pessoa, a gente começou a namorar. Vai ser difícil, esse vídeo não vai ser fácil não, tá, poxa. Eu fiquei com ele quase 4 anos e nesse meio termo eu tive o Heitor e estou grávida de novo de um segundo filho, só que nós não estamos mais juntos. Nosso relacionamento começou assim, ele era um relacionamento que nunca foi saudável. Hoje me dói muito o coração falar disso aqui pra todo mundo ouvir, porque hoje eu sei o quanto ele nunca foi saudável. Só que a diferença de quando a gente começou pra agora é que a gente tinha uma coisa, uma companhia sinistra. E independente do que acontecia, a gente sempre queria estar junto. Então a gente estava no fundo do poço, com tudo desmoronando, mas a gente estava junto. E com o tempo a gente foi pegando essa cumplicidade. A gente teve problema com a minha família, com a família dele. Só que a gente sempre estava junto pro que der e vier. E foi assim desde o começo. Quando eu engravidei do Heitor, eu lembro que a gente estava namorando escondido. E aí, quando eu engravidei, todo mundo voltou a saber, né? No caso que a gente estava junto. E aí a gente assumiu pra todo mundo e resolveu que a gente ia ter esse filho, independente do que acontecesse. E aí nós alugamos o primeiro apartamento e fomos morar juntos. Isso eu tava com 6 meses de gravidez do Heitor. No começo foi muito bom, foi o apartamento que eu mais gostei. Vocês vão saber por que foi que eu mais gostei, porque tiveram mais lugares que a gente morou. Foi o que eu mais gostei, ele era lindo, ele era o nosso sonho, ele era assim, tudo que eu sempre quis de um lugar pra criar o meu filho, era aquele apartamento. Só que lá aconteceu o nosso primeiro término. Desculpa. Eu sempre quis chorar e falar desculpa. Eita, calma aí. Voltei. O vídeo vai ser chorando e é isso. Então, foi o apartamento que eu mais gostei, porque ele tinha tudo que eu sempre quis pra criar o meu filho. Ele tinha tudo, ele era perfeito. E aí, nisso, aconteceu o nosso primeiro término. A gente terminou, não lembro com quanto tempo foi, mas o Heitor era bebê. E aí, terminamos, ficamos em torno de 1 mês separados, eu acho, menos que isso. E nós voltamos. No que a gente voltou, aquele apartamento, ele me trazia um sentimento assim que eu não queria mais viver lá. Além de ele ser tipo num lugar que não era tão movimentado, eu me sentia só. E eu queria ver gente, enfim. Aí fomos morar perto da minha mãe. Eu acreditava, eu não sei, mas eu acho que eu acreditava que mudando de lugar, tentando ter um lugar novo, a gente ia tentar ter uma vida nova e com isso as coisas iam melhorar, mas não era nunca o que acontecia. Eu acabei de lembrar que o áudio tá ruim. Vou pegar o microfone. Agora acho que vocês vão conseguir me escutar melhor. Enfim, por mais que eu quisesse mudar de lugar, mudar de cidade, nunca ia resolver, porque o problema nunca era o lugar. O problema era a gente, o problema era o convívio.
O problema era falta de diálogo. E assim, por mais que a gente quisesse dar certo, a gente tentava conversar, a gente tentava sentar e falar, quando acontecer, você me fala o que tá acontecendo, o que tá te fazendo tão mal, que eu vou tentar melhorar, entendeu? Mas nunca funcionava, gente, nunca. E aí, com isso, nós ficamos nesse apartamento, aconteceram outros términos, e a gente estava sempre terminando. A gente já estava num nível tão esgotado que qualquer coisa eu falava que não queria mais, eu mandava ele embora. E ele juntava as coisas, muitas vezes juntou as coisas para levar embora, e ele ia pra avó dele, depois eu ia atrás dele. E assim, sempre foi muito conturbado. Só que eu acho que nessa época a gente ainda se gostava num nível que a gente não queria ficar separado. Eu acho que tinha ainda muito do Heitor, o medo de como o Heitor cresceria, de como isso afetaria ele. E afetou, eu vou contar em outro vídeo, que afetou o nosso filho em relação a isso. E aí, nesse apartamento, depois de alguns términos, a gente teve alguns problemas e resolveu sair do apartamento. E teve que sair do apartamento. A gente precisava de um espaço maior e fomos para uma casa. E nessa casa foi onde tudo desmoronou. Mais uma vez eu acreditava que o lugar ia fazer a diferença, que ia melhorar. E só que nunca melhorava e sempre piorava. Parece que quanto mais a gente tentava melhorar a situação, mais a situação ia pra baixo, assim. O clima de casa era ruim. Eu lembro de um dia que ele me falou que ele não tinha vontade de voltar para casa, porque não tinha clima para isso. E realmente, eu entendo completamente, porque eu também não queria. E aí imaginar que o Heitor ficava nessa situação, ele era muito pequeno, mas eu tenho certeza que ele já sentia tudo que a gente passava. E aí com isso a gente morou nessa outra casa e eu acho que foi 2 meses no máximo. E aí acabou de vez. Eu acredito que o motivo do término, assim, de verdade, de uma vez, foi que esfriou, a gente se afastou. E o que eu mais sofri nesse processo todo foi que eu ficava lembrando, toda vez que eu tava aqui em casa sozinha, acho que já tem quase 3 meses que a gente terminou, eu ficava lembrando do começo e eu ficava me perguntando, gente, o que aconteceu com aquele casal que era tão junto? E assim, não tem explicação. As coisas foram acabando assim, porque foram, e pronto. Foi esfriando e chegou uma hora que a gente não tinha mais o que fazer. Eu não culpo ele e também não consigo me culpar, porque eu acho que foi uma coisa dos dois, entendeu? Foi uma coisa que foi acabando assim gradualmente e foi escorrendo pelas nossas mãos. A gente ia fazer o quê? Ixi, Maria. Esse rímel eu já não vou recomendar pra ninguém. Pode nem dar um show. Enfim, e o pior do término, assim, pra mim, de ter passado disso tudo, é que eu acho que foi besteira minha. Eu não culpo ele por isso, não, mas eu me afastei dos meus antigos amigos. Eu deixei de fazer as coisas que eu fazia, de sair com os meus amigos e tudo. E assim, eu fui deixando de fazer as coisas que eu mais gostava e ele também. Se sentindo preso a uma relação abusiva que os dois criavam. E outra coisa que me dói muito também nisso tudo, de ter deixado os meus amigos, foi que, na verdade, os amigos deles que viraram os meus. Então, quando eu terminei e eu vejo que eles estão se encontrando, que eles estão juntos e que eu não tô lá, gente, eu falto morrer do meu coração. Porque eu ainda não superei isso. E eu acho que é uma coisa gradual, né?
A gente tem que passar. Eu escrevi isso num post no Instagram. O término é um luto que a gente precisa passar por ele. A gente precisa superar, a gente precisa aprender a lidar com a dor, com a falta daquela pessoa. E pra mim é óbvio que tá sendo muito pior, porque eu não só estou estou separada, né? Como eu estou grávida. Então, assim, eu vou passar por uma barra que eu já sei como é e eu tô sozinha. Mas eu acredito que seja melhor assim do que estar com ele e vivendo tudo que a gente vivia antes. Eu confesso que quando eu descobri que tinham três semanas que a gente tinha separado, eu falei pra ele, por favor, eu quero a nossa família de volta. Eu lembro de chorar muito dentro do carro, implorando pra ele não fazer isso, pra ele não acabar com tudo. E eu ainda liguei muito, eu ainda mandei muita mensagem, eu me humilhei muito. Só que, assim, não era mais isso que ele queria. E eu me arrependo muito, porque também não era o que eu queria. Só que no desespero da coisa de pensar que eu ia ter um filho sozinho, eu fiz isso. Hoje, ainda bem que ele não aceitou nada disso, porque a gente estaria vivendo na mesma situação. E acho que nem eu, nem ele, nem nossos filhos merecem isso. Eu prefiro estar aqui solteira e com 2 filhos, um pequeno e outro recém-nascido, e continuando sozinha, do que estar vivendo numa casa só por estar junto e estar passando por confusão, por briga, e eles crescerem vendo isso, sabe? E outra coisa que a gente precisa conversar é sobre se sentir mal com as coisas que acontecem. Gente, é inevitável. Ninguém termina de uma hora pra outra e um relacionamento que tem anos e vai estar bem e vai ficar sabendo que a pessoa tá fazendo isso ou aquilo pra lá, que a gente fica sabendo. Chega até a gente tudo que tá acontecendo. Eu vi fazendo não sei o que, e isso chega pra gente e vai doer, e você vai se sentir mal, e você vai querer morrer. É por isso que eu digo que tem que aprender a passar por esse processo, que tem que lidar com isso. Porque eu sei que quando eu estiver 100% curada, quando eu estiver 100% bem, quando eu estiver com meu coração maduro, eu vou conseguir viver feliz, porque eu já vou ter superado tudo isso que eu passei sozinha. Sozinha, porque no momento eu estou sozinha. Eu tenho poucos amigos e dos poucos que eu tenho, o que eu converso é o normal, entendeu? Porque não adianta ter sempre alguém lá te falando que isso ou que aquilo, que vai ficar bem, que... enfim. Porque só você sabe a hora que vai ficar de verdade. Porque só você sabe que as coisas vão curando. Com 2 semanas, você já não vai estar chorando tanto. Com 3 semanas, você vai estar se adaptando a uma nova rotina. Com 1 mês, você já tem sua rotina certinha. Com 2 meses, dói quando você lembra, mas você vê que não é aquele choro de antes, que você tem outros propósitos, que você tem outras coisas, que sua vida não parou ali, que ela precisa continuar. E ainda mais pra mim que tenho 2 pessoas que precisam de mim. Esse processo é doloroso, é muito sofrimento, mas a gente consegue. E eu sei que consegue. Hoje eu tô bem melhor, eu consigo falar sem morrer de chorar, aquelas que me acabei de chorar aqui. Eu consigo falar, tipo, ai, meu Deus. Com uma convicção de que vai ficar tudo bem, porque eu sei, porque eu me apeguei a Deus, porque eu acreditei nele. Eu lembro no primeiro mês e no segundo mês, enfim, que todo dia antes de dormir, eu fechava meu olho e a minha oração, depois de agradecer por tudo que eu tinha, era pra falar: Deus, por favor, me cura. Deus, por favor, me cura. Por favor, me cure. E até hoje eu peço isso, porque eu sei que o único que vai poder preencher esse vazio que eu tô sentindo é Ele. É Ele que vai fazer isso passar. Então a gente tem que se apegar a alguma coisa. E que seja Deus, porque só Ele que vai poder amenizar essa dor que a gente sente. Eu acho que eu falei até demais. Credo. Então,
Agora eu preciso tomar ali uns 4 copos de água que eu estou desidratada. E eu quero pedir pra você, se você me acompanhou até aqui, se você tá gostando dos vídeos, se você quer saber mais, se você quer ver tudo, eu preciso que você curta esse vídeo, que você se inscreva, que você me siga lá no Instagram, que assim a gente vai conseguir levar isso daqui juntos, tá? Então é isso, um beijo, não tem mais nada pra falar. Nosso próximo assunto, eu pedi a opinião de vocês lá no Instagram, e deve ser por conta da fala do Heitor, e também várias outras coisas, vocês vão gostar, tá bom? Obrigada.